Essa é a palavra certa, indolência. Quer pesquisar para a gente ver no dicionário português aí? Indolência não quer dizer ausência? Ausência também, né? Quer dizer que a ausência do rei era o primeiro passo para que ele preparava para a queda. Ele estava ausente na guerra. É, ele estava ausente. O texto deixa claro, né? Não. Sim. Alguém achou? Ausência de dor, história daquele que se põe acima das paixões. Impassibilidade, indiferença. Então, esse não é o caso... Negligência, preguiça, desmaio. Moleza, prostração, vaidade. Mas esse não é o caso específico de Davi. Davi não é um homem assim. Nós sabemos muito bem. Se nós vemos todos... Esse momento ele Sim, nesse estava- momento. era ausência, Foi o que eu falei. né? Nesse momento, ele deixou essa brecha aí, e através disso, houve a queda. Então nós sabemos que foi um caso único e específico, porque Davi nunca esteve ausente da guerra. Ele era o capitão, ele que vencia todas as batalhas, porque Deus usava... Para isso Deus o levantou, inclusive. Para vencer os inimigos de Deus. Depois, no final, quando ele quis levantar o templo, Deus falou para ele: Davi, você não pode levantar o templo, porque a tua mão está com sangue. Porque Davi, na verdade, ele foi chamado para isso. Para vencer os inimigos de Deus e colocar o reino de Israel como uma nação santa, pura, que servia ao Senhor. Pode ver que Davi, ele zelava pelas obras, pelas coisas de Deus. O andamento dos cultos, tudo. Então, Davi, a função dele era essa, guerrear as coisas para Deus. Mas amém. Tudo bem, irmão? Aí aqui fala, né, sobre isso. Então, aqui no final fala, ser tentado, eu já vi, né? Aqui nós estamos no... Ser tentado não é o pecado, mas ceder à tentação. Então, veja que Davi, ele poderia ter resistido. Davi poderia ter fugido. Davi poderia ter ido à guerra, que ainda a guerra estava em andamento. Davi poderia ter feito várias maneiras, mas aí ele articulou tudo para cometer esse delito. E a síntese do tópico 2 diz assim: Davi criou um ambiente propício do pecado e deu vazão aos meios que contribuem para a sua prática. Então veja que Davi, ele, mesmo sabendo do erro que ele estava cometendo, ele não limitou, ele não parou, ele não se freou, ele não buscou a Deus. Ele continuou dando vazão àquilo que ele achava que era bom para ele no momento. Então esse é o perigo do pecado. Por isso que nós vamos ver que o pecado gera pecado, agora no terceiro tópico. Porque cada vez mais a pessoa vai se aprofundando, né? E chega uma hora que ela não tem mais senso, né, de pudor, ou às vezes até mesmo o Espírito Santo já não convence mais ela, que ela fica com uma mente e o coração tão purificada, que mesmo ouvindo a palavra de Deus, mesmo o Espírito Santo exortando, repreendendo, a pessoa continua. Infelizmente, para esses daí, só a misericórdia de Deus. Somente Deus pode fazer alguma coisa. Amém? Terceiro tópico, o adultério e o homicídio de Davi. Pecado gera pecado. No Salmo 42, versículo 7, diz assim: é dito que um abismo chama outro abismo. A prática pecado gera mais pecado. Ao tomar ciência de que Batseba estava grávida, Davi engeda um plano. Agora, qual é o plano de Davi? Como foi lido? Agora é ela tentar fazer um meio para Urias assumir a responsabilidade. Porque se Urias tivesse voltado para a casa dele, e tivesse coabitado com a sua mulher, automaticamente o filho seria dele. Porque depois ele ia ficar provavelmente mais um ano na guerra. Quando ele voltasse da guerra, o filho já tinha nascido, e aí estava tudo perfeito. E Davi estava lá, escondendo o seu pecado. Só que nós vamos ver aqui que de Deus não tem como ocultar nada, porque Deus, ele sabe todas as coisas. Então Deus já sabia da intenção de Davi. Então agora ele tenta fazer esse plano, como foi lido aqui na leitura. Só que o Urias, ele era íntegro, como eu falei, e ele não quis ir à sua casa, ficou na porta do palácio. Aí no segundo dia, Davi embriaga ele, chama ele para um banquete, dá comida, bebida para ele, chama ele e fala: vai lá, lava os teus pés, deita lá um pouco, descansa sua cabeça, você merece, você é um soldado íntegro. Mas o Urias fala: eu não. Seria isso
imprudência da minha parte, o meu general lá, o soldado, Joabe, e o Senhor, o meu rei, faria tal pecado? Então veja a integridade de Urias. Aí Davi entra com o seu segundo plano. Veja, por causa que um pecado chama o outro. Então Davi já tinha várias coisas na sua mente. Se ele rejeitar isso, eu tenho esse outro plano. Veja que o pecador ele sempre tem isso. Ah, mas se eu fizer isso, se eu fizer isso, se eu fizer isso. E cada vez ele pensa que está tendo saída, escape, ele está se aprofundando mais. Está se afundando. Por isso que o Salmo 40 diz lá, vamos ler o Salmo 40. Que o Senhor me tirou de um lamaçal. O que dá para entender sobre isso? Um lamaçal de pecado. Veja que o lamaçal é algo que a gente vai cada vez mais se sujando. Se atolando, né? Se atolando, exatamente também. Versículo 2 diz aí: tirou-me de um poço, aqui não, mas em algum lugar está lamaçal, de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Então veja que a nossa condição antes de Cristo era essa. Nós estávamos o quê? Em terreno escorregadio, nós estávamos atolados, nós estávamos sujos, nós estávamos dessa forma, sem nenhuma saída, talvez já prestes a morrer. Muitos foram livrados ali no último minuto. Então veja aí, o que o pecado gera. O pecado gera isso. Quanto mais a pessoa vai praticando, quanto mais a pessoa vai usufruindo daquilo que parece bom no momento, ela vai se atolando mais, vai se atolando mais. E a condição dela vai ficando pior, vai ficando pior. Até o ponto dela estar com o pescoço aqui, ó, já. Já não tem nem mais nada. Parece a ler um movediça, né? Quanto mais a pessoa vai tentando sair, mais ela vai se afundando, né? Então esse é o pecado. E aqui fala, né, que Davi ele articulou tudo isso. Tentou de todas as formas se sair bem no final. Mas contra Deus não adianta, porque Deus ele conhece. E aqui fala aqui, ó, logo no finalzinho aí. Uma das faces do pecado é a dissimulação. Leva-nos a situações imagináveis. Atendemos, pois, para o que o apóstolo diz: o salário do pecado é a morte. Então veja aqui que o pecado é isso aí, ó, ele leva a pessoa a tantas coisas que vai chegar uma hora que ela vai morrer. Não tem jeito. E ela vai morrer nos dois sentidos, ó, sentido físico e sentido espiritual. Porque aqueles que morrem sem Cristo, nós já sabemos qual é o destino eterno dele. Não adianta mais querer fazer campanha, não adianta mais pedir para orar, não adianta mais partir sem Jesus, infelizmente. Você vai julgado segundo as suas práticas, segundo as suas obras, e pelas obras nós sabemos muito bem que ninguém é salvo. Somente Jesus Cristo pode salvar o homem. Somente Jesus pode levar o pecador a ter intimidade e viver eternamente com Deus. Então veja que o pecado é isso aí, o salário dele. O salário justo que Deus dá para o pecado é a morte. Mas aí ele continua o versículo, dizendo que o dom gratuito de Deus. Veja que a vida ela é algo que Deus nos dá gratuitamente. Diz que o dom gratuito de Deus, através de Jesus Cristo, é a vida eterna. E muitos estão escolhendo a morte por causa do pecado. Mas eu glorifico a Deus que nós temos escolhido a vida por causa de Jesus Cristo. Amém? Vale a pena nos esforçarmos, vale a pena nós vencermos o pecado. Vale a pena nós continuarmos firmes servindo a Deus. Porque naquele grande dia, quando nós chegarmos lá na eternidade, uns podem ir primeiro, outros podem ir depois, nós podemos ir todos juntos, não sei qual é o plano de Deus para cada um de nós. Mas eu tenho uma coisa certa, que quando nós chegarmos lá, nós entrarmos pelos portões celestiais, nós vamos ver que valeu a pena nós rejeitarmos uns momentinhos de prazeres. Algo que estava tentando nos levar ali, valeu a pena. Amém? Amém. Então veja aí que esse lamaçal aí, que eu estou aqui no Salmo 40, diz isso aí, ó, é algo que vai te embaraçando, é algo que vai te levando cada vez mais longe de Deus. Por isso que nós não podemos ceder. Não abrir brecha, não abre não. Mesmo que aos nossos olhos pode parecer bom, uma proposta boa, ora a Deus. Peça a confirmação para o Senhor. Veja se isso realmente é de Deus. Quantas pessoas estavam bem aqui, aí decidiram ir para outro lugar, ir para outro país, chegam lá, se desviam da casa de Deus, se desviam das coisas de Deus. Estão lá, estão até vivendo bem, né?
Só que um dia elas vão ter que prestar conta. Então melhor a gente ficar aqui no estreito, às vezes, no aperto, passando até dificuldade, luta, mas nós entrarmos na eternidade juntamente com Deus. Porque nós vivemos uma vida regalada aqui na terra, cheia dos prazeres, cheia dos momentos bons, e se afastar de Deus. Então vale a pena nós perseverarmos. E aqui diz aqui que é isso aí, o pecado gera pecado. Esse ato não matou apenas Urias, aí no tópico 2, o homicídio de Davi. Esse ato não matou apenas Urias, mas outros soldados. Segundo Samuel capítulo 1, versículo 17, diz que, aí no final da leitura também diz que outros morreram. Os homens valentes foram colocados ali. Então veja a perda do pecado. O pecado às vezes nos tira isso. Nos tiram coisas boas. Muitas pessoas estão perdendo famílias. Muitas pessoas estão perdendo a comunhão com Deus. Muitas pessoas estão perdendo a comunhão com a igreja. Muitas pessoas estão perdendo os bens materiais. Quantas pessoas estão envolvidas com drogas hoje aí? Perdendo seu dinheiro, perdendo seu tempo. Tudo isso aí é o pecado, mano. Tudo isso é a consequência do pecado. Pessoas deixando lares, abandonando tudo. Princípios, coisas que são eternas, por causa de momentos que vão levar um certo prazer. Então nós temos que orar a Deus para que Deus venha despertar essas pessoas, para que Deus venha mudar o coração delas ali, e dar um coração segundo o coração de Deus, porque um coração segundo o coração de Deus não é algo assim, eu disse que somente Davi teve na Bíblia, sim, mas nós podemos buscar, é só fazer a vontade de Deus, em outras palavras. Vamos buscar o pecado aqui, ó, no final, o pecado destrói, transtorna e desfigura espiritualmente uma pessoa. Olha só o pecado. O pecado, ele tem esse poder. Por isso que nós lutamos contra o pecado. A luta maior do cristão é essa daqui, ó, vencer o pecado pela fé no Filho de Deus. Amanhã nós vamos cercar a mesa do Senhor. Então todas as vezes que você cercar a mesa do Senhor, saiba que você venceu mais um mês. Não importa a condição que você chegou, talvez você cometeu algum erro, mas se você orar e se arrepender, Deus ele é poderoso para restituir a sua posição como filho. Então nós temos que lutar todo o tempo contra o pecado, porque ele destrói. Hoje você vê nações inteiras aí sendo destruídas por causa do pecado. Porque eles não querem reconhecer a Deus, eles não querem se voltar para Deus, eles preferem viver na vida que eles estão, fazendo as coisas que eles estão, se afastando cada vez mais de Deus. Nós sabemos muito bem que um dia eles vão ter que prestar conta diante de Deus. Terceiro tópico, Davi e seu comandante. Agora veja a relação. Davi, certa feita, tinha repreendido Joabe, por ele ter matado Abner e um outro general. Só que agora Davi se assemelha a ele. Veja como que é o pecado. Por isso que nós não podemos deixar o pecado tomar conta da nossa vida. Porque nós vamos nos assemelhar com as pessoas que estão lá fora. E um dia vão falar, mas você falava ali. Agora você está aqui comigo, né? Nas mesmas condições. Então veja aí que Joabe era um homem mau, um homem traidor, um homem que não cumpriu os princípios. Quando Davi falou para ele não matar Absalão, ele foi e matou Absalão. Foi um dos participantes, mas Davi ainda nem teve noção disso. Então veja que Joabe é um homem mau, pecador, um homem que não temia Deus. E agora Davi, um homem segundo o coração de Deus, se assemelhando, mandando uma carta lá, suicida. Mata Urias aí por mim, por favor. Aí. Coloca ele na pior situação da guerra e deixa ele lá. Então veja só como o pecado é. O pecado, ele disfarçado em coisas até que pode ser boa no momento, mas olha o engano que vem depois. E aí fala da condição que Davi já nunca teve uma boa relação com Joabe. Inclusive um dos pedidos que Davi faz a Salomão é esse: não deixe que Joabe desça a cova com os cabelos brancos. Porque você sabe muito bem o mal que ele fez para Abner e para o outro general de Judá. Então, na primeira oportunidade que você tiver, Salomão, dê cabo dele. Porque ele é um perigo para Salomão. Porque com certeza ele ia querer derrubar Salomão. E ele foi um dos cúmplices de Adonias. Veja aí. Então veja que o pecado tem essa semelhança, sabe? Vai traindo coisa ruim, pessoas ruins. Veja que um vai chamando o outro. Por isso que nós temos que ver. E o Salmo 1 diz lá o quê?
para nós não nos assentarmos na roda dos escarnecedores, nem nos determos nos caminhos dos pecadores. Mas aí no versículo 2 fala que o nosso prazer tem que estar na lei do Senhor, e nela meditar dia e noite. Nós temos que fazer separação mesmo, amor. Não é ser exclusivista não, tá? Nós temos que tomar o máximo de cuidado. Nós temos que ter, assim, respeito por todas as pessoas, porque Jesus, ele respeitou todos, sentava com os pecadores para comer. Mas quando envolvia a prática, Jesus era o primeiro a... Porque os fariseus queriam de tudo. Os líderes daquela época queriam de tudo que Jesus se assemelhasse com eles. Inclusive trazendo até pecadores para ele curar ali, para apontar o erro de Jesus. Mas o teu mestre come com os pecadores. E aí Jesus fala, eu vim não para os sãos, eu vim foi para os doentes. Eu vim buscar e salvar aquele que já tinha se perdido. Então nossa função é essa, diante do mundo que vive na prática do pecado. É simplesmente de anunciar Jesus Cristo, tentar salvar alguns, até